Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Então, precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade o Nelson e o torcedor no momento que ele cobra de uma forma... vou dar um exemplo claro e rápido. Né? Me aparece aqui numa tarde que estou eu e o auxiliador e o Nelson fazendo compra, igual o office boy mesmo. Correto. Comprando mantimento para os jogadores. Quando chega aqui, depara com o Anderson Ramos e 4 diretores, 4 chefe, torcedores, chefe ou membro de torcida e a TV Morena aqui. Há quem diga que essa informação saiu daqui, né? Tanto que a TV estava aqui. Então aí você começa a olhar o seguinte: por que criar esse tipo de ambiente, né? E quais os torcedores que estavam aqui? Eu olho muito, por exemplo, por que você foi convidado? Vamos chegar nesse ponto. Porque você tem os méritos para estar aqui, entendeu? Eu falo para o Rodrigo, que está ali atrás, na retaguarda, e aqui para o Endrigo. A gente viaja, a gente tem andado agora esses últimos jogos do Operário para fora, nós temos ido juntos, e eu digo assim, a enciclopédia que você tem na cabeça, talvez o Blanc tenha, talvez o Marcelo Nunes, né? A gente sabe. O finado Ramão, que tinha uma história que estupidamente interrompeu, né? Então a gente sabe, não aqui, nada contra os que eu não falei, mas dando realmente mérito a quem merece, cara. Agora, nós não vamos ficar olhando, assim, não estou desrespeitando nenhum torcedor. Quero olhar ali para essa câmera que eu estou, Rodrigo. Não quero desrespeitar você de forma alguma. Agora, eu ouvi uma vez o Celso Gonzaga, o dono da Company, ele falou para mim assim: Estevão, eu preciso pôr um jogador no Operário. E eu falei: Celso, eu não posso pôr qualquer jogador. Aí ele me mostrou a foto, o cara com a barriguinha parecia a minha. Né? Parece que já vinha do Ceasa, né? Com a barriguinha na camisa. Aí eu falei: não tem como, cara. Ele falou: não, mas esse cara jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras. Eu falei: cara, mas se jogar, jogou. E como é que ele está agora? Não, mas quem paga tem razão. Quem paga, manda. Ele falou para mim. Sim. Né? E eu vim embora para casa, rapaz, parecendo aqueles cachorros que caiu da caçamba da mudança do caminhão. Passou uma semana, eu voltei lá. Celso, eu queria conversar com você. Celso, nosso patrocinador da Company. Falou: você tem razão mesmo. Quem paga, manda. Falou: eu falei para você, quem paga, manda. Pois é, quem pagou até hoje fui eu. Entendeu? E não vai levar esse jogador para lá. E aí o Celso passou a ter maior admiração por nós. Ficamos mais próximos depois com aqueles problemas de ordem pessoal, né? E a gente acabou se distanciando. Mas é mais ou menos isso. O torcedor tem o direito de pagar o ingresso e xingar, fazer o que ele quiser. Mas no aquecimento, cara, começar a ofender jogador, preparador físico, treinador. Aqui não é o Vasco, cara, aqui não é o Santos. Então o que pode acontecer do Operário para 2024, para 2025, e do insucesso, eu vou atribuir a esse torcedor que de uma forma irresponsável veio aqui falando que tinha crise no Operário. Você está aqui comigo há quase 3 horas. Você viu o silêncio, eu até falava agora há pouco, olha o grilo cantando. Então não é possível que um ambiente sadio como nós estamos aqui, e esses meninos estão toda quarta-feira aqui, e nós estamos concorrendo com inúmeras outras opções, às vezes que estão nos assistindo aqui, podia estar assistindo em outro tipo de programas, né? E aí o torcedor que leva 7 pessoas, que bate um pandeiro, que fala que é uma organizada, vem com meia dúzia, nem meia dúzia, 4 pessoas aqui, dá pressão falando que é crise. E o que me surpreende, um que recentemente virou conselheiro está no meio. Então essas coisas precisam ter respeito. Por que eu começo a ofender o Nelson? Porque o Nelson não fala? Eu entrei no meio e eu falei, vocês precisam respeitar. Entendeu? O torcedor pode vir o dia inteiro aqui. Aí aparece um aqui, já embriagado, gritando. Não vai para lugar nenhum. A gente não vai permitir. Aí, essa hora, eu sou mão de ferro mesmo, não vou dar essa liberdade. Então, a partir de domingo passado, o torcedor já percebeu. Eu não vou ficar mais rodeando, eu respeito todos eles, sabe, indistintamente. Tem algumas senhoras que me abraçam, me beijam. Eu não tenho problema nenhum, eu sou parceiro de todo mundo. Eu me dou melhor ainda com as pessoas humildes. E eu sou, Thiago, do meio dessa torcida organizada. Eu só não fico no meio do barulho porque eu não aguento mais. Agora, pô, vamos dar a César o que é de César, pô. Né? Atacar como se o Nelson quisesse fazer um time ruim. É o nível que nós temos, cara. Nós estamos jogando contra times de centros como Minas Gerais, como Goiás, como São Paulo.
E Paraná, rapaz, Cascavel, não sei se o torcedor olhou, o Cascavel é o atual vice-campeão do estado do Paraná. Então, aí daqui a pouquinho o time não serve, o treinador não presta, né? Quer dizer, é uma bobagem de momento. Acho que o torcedor não pode entrar nessa linha de grandes centros aí, ainda tem a nossa particularidade de futebol tupiniquim, né? Agora, ficar bebendo numa conveniência e ir lá para xingar jogador, comissão técnica, no aquecimento, cara, é ridículo isso. Acho que esse papel, foi essa discussão que eu tive lá com um torcedor chamado Mano Clay, entendeu? E não vai crescer, honestamente, em cima de mim, não vai crescer. Eu trabalhei, o cara vem querer duvidar da minha idoneidade. Eu tinha um Passat velho, hoje eu tenho um carro de mais de 200 mil. Cara, eu sou funcionário público, eu trabalhei 39 anos, entendeu? Para ter as coisas que eu tenho e ainda não está bom. Houve truculência na discussão com o torcedor? Houve. Você até citou, acho que esse termo. Houve. Eu não citei nomes, mas houve eles agrediam verbalmente certo. O Nelson. Foi quando eu entrei e falei, olha, vocês precisam respeitar. A gente trabalhou, até a auxiliadora falou para alguns torcedores, olha, vocês precisam respeitar a história que o Estevão construiu. Aí um virou e falou isso o Estevão vai voltar para... Como, cara? Eu tenho a minha vida, daqui a pouco eu não estou mais aqui, bicho. Né? Eu estou com a minha menina de 17 anos, não me viu dentro de casa os últimos 6, 7 anos. Então aqui todo mundo merece ter Eu já fiz a minha parte, bicho. Estou aqui para ajudar, está no IP, e o compromisso é assim, enquanto o Coronel Nelson estiver à frente, vai estar dentro do IP. Você tem receio, desculpa, viu, Endrigo, até aproveitando o gancho do Estevão, porque o torcedor esteve aqui. A gente tem visto as imagens do que está acontecendo e a tendência, não é que vai acontecer, é que o Operário tem dificuldade nos jogos que faltam para acabar o campeonato. Você tem medo de fato violência como está acontecendo em outros lugares? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não. Eu vou dizer por quê. Os bons torcedores, que eu chamo de homens, aí eu vou apelar um pouquinho, entendeu? Ele não faz o que meia dúzia, 15 pessoas, não é mais que isso. E se duvidar, eu cito o nome dos 15, entendeu? Porque eu conheço todos, eu fui do meio deles. Certo. Entendeu? Aí torcedor que falsificou ingresso, torcedor que no Morenão pegava ingresso de parceiros que dava como cortesia e queriam vender por preço mais barato. Que torcedor que é esse? Entendeu? Aí vem cobrar, ofender o Coronel Nelson, falar, cadê o dinheiro? Pô, vem aqui, cara, a gente faz a prestação de conta. Eu sou presidente do Conselho Deliberativo. Se o Nelson falar assim, Estevão, está aqui minha prestação de conta e eu achar alguma irregularidade, eu vou ser conivente com ele se eu não falar. Tem muita gente que não sabe qual que é a função do presidente do Conselho Deliberativo. Ele delibera, inclusive, se aprova ou não as contas do clube. Exatamente. Agora, essa questão aí do comentário, não só do Tasso, mas dos outros torcedores, eu até respeito pela ignorância. O cara não conhece, cara. Ele não está ali lançado um dinheiro que foi repassado para o Estevão, ou para o Anderson, ou para o Edgar. Não está, não é repasse. Está no passivo, está na conta. O dia que alguém for pagar, pode olhar, que tem um valor alto, inclusive de imposto de renda. Sim. E me parece que INSS, que é o saldo que o operário deve ainda para o PGFN, que é a Receita Federal. Né? Mas eu tenho assim, sabe... E também tem um detalhe, né, Petralas? A lei está aí, o Estatuto do Torcedor é do torcedor. Se ele acha que o clube está sendo lesado em qualquer motivo, é só ele oferecer uma denúncia. E a prestação de contas vai ser... Alguém assina, é o Odácio, né? Desculpa, o auditor. O Odácio atestou que a prestação de contas é fidedigna. E aí, Tiago, eu falo assim, aqui, cara, nós estamos o dia inteiro, todos os dias, até sábado de manhã. Sabe? A hora que vai para o jogo, meio-dia passa, pega todo o material e vai, 1h abre o estádio. Então ninguém pode dizer, eu fui lá, eles não me mostraram. A gente está à disposição. Agora o torcedor ligar reclamando. E eu pergunto, você assistiu o jogo? Não. Aí não tem o que se falar, porque ele está analisando o quê? O resultado que é publicado no dia seguinte. Torcedor de resultado a gente não precisa. A gente precisa de gente que vá para o estádio e incentiva. E essa Esquadrão Operariano tem dado um show, né? A Garra está mais lá para o outro lado, que é a maior torcida do Operário ainda. A 77 está adquirindo ainda essa bagagem, está muito, na minha visão, ainda está muito recente, não dá para comparar. O Endrico falou de um torcedor 65, eu não sei se é só ele ou ele já criou um grupo também, né? Mas aqui, se eu puder mandar um abraço, quero mandar um abraço para o André Quinoner e o Rafael, que ficam os dois lá atrás do gol, né? Destinado a ser campeão. Esses meninos foram em coxinha com a Kombi deles. Esse é torcedor do Operário. Esse você não vai ver lá embriagado
e nem ofendendo os outros no aquecimento da equipe. Isso aí não vai ter. Agora, enquanto tiver esse tipo de comportamento, eu vou ter a truculência com o torcedor que ele precisa respeitar, né? No momento do jogo, ele pode ofender, xingar, mas fora das 2 horas de jogo ali, ele não pode fazer nada nesse sentido que ele não vai contribuir. Pelo contrário, ele vai dizer, ó, fulano, não vem mais para cá não, que o Operário não é para você. Ele vai afastar, o torcedor vai afastar o jogador de Vigo, entendeu? Tanto que se você jogar o torcedor hoje no meio dos atletas, eles terão dificuldade de aceitar. Porque antes não, entra, visitava, não tinha problema nenhum. Sim. Porque, de repente, vai ter essa hostilidade. Mas desses 15, entendeu? Correto. Eu vou até denominar de G15, que não passa disso. Tá? E aí, com outro detalhe, a questão da agressão, essas coisas eu não vejo. Acho que a banda boa do torcedor existe, está aí, os caras incentivam. Tanto que naquele dia da discussão, os caras vinham batendo nas minhas costas. Estevão, discute não, Estevão, discute não. Nós tomamos um gol no último minuto, não discute não, a bola pingou lá. Então, o torcedor que me aplaudia, no caso o Nelson, no intervalo, que eu levei quase 15 minutos para ir no banheiro, aquele pedaço pequeno, e dizendo, ô Estevão, fala para o Nelson manter esse time aí para 2024. Foi o mesmo torcedor que perfilou lá para xingar o Nelson depois. Né? Aí essa crítica, eu não vou dizer mágoa não, mas essa crítica aí, eu vou guardar ela ainda. Enquanto eu não conseguir pôr ela para fora lá na frente deles, tanto que eles vieram conversar comigo, eu evitei um pouquinho, porque acho que foram injustos com o Nelson. Assim, alguma coisa que eu preciso... Nelson, você precisa corrigir nisso. Isso, ele me dá liberdade para falar. Eu acho até que aquilo que eu falei a respeito do Celso, a gente deve aqui uma homenagem ao Celso Rodrigues, pelo que ele resgatou junto conosco no Operário. Né? Não merecia sair desse jeito, mas, graças a Deus, Deus sabe o que faz. Trouxe um velhinho aí que é muito carinhoso e competente. Sabe? O Leucir veio para, quem sabe, fazer uma forma diferente de montar um time mais aberto, talvez mais livre para sair com a bola, sabe? Eu acho que ele veio engrandecer. Lembrando que ele é bem mais experiente que... Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.